geral. E dando sequência que as informações da nossa região, agora a gente tem uma entrevista com o Ivair Nunes Pereira, que é o presidente do Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos. Muito bom dia, Ivair. Obrigada por atender a CBN. Bom dia a todos vocês da CBN, a todos os ouvintes, e obrigado pela oportunidade de levar esclarecimentos à nossa população. Ivair, a gente tem aqui as informações, né, que em razão aí das altas temperaturas que a gente tem registrado, inclusive já falamos isso aqui hoje no programa, que tem passado aí de 31 graus e a escassez de chuvas, a gente já tem tido consequências na região e em Valinhos especialmente a situação tem se tornado mais crítica nos últimos dias? Perfeitamente. O nosso modal de abastecimento de água, ele é diferente da maioria das cidades da região, maioria dos municípios. Por quê? Nós dependemos aqui, 38,9% do abastecimento do município depende de lagoas internas. E a reposição da água, né, nessas lagoas, ela está intimamente direta, relacionada às chuvas. Então, se não temos chuvas, o nível dessas represas vai baixando e vai comprometendo a captação de água e o atendimento à população. Nos municípios onde a captação depende basicamente do rio Atibaia, esse problema não é observado. Então, nós temos essa diferença em relação aos municípios da região. Presidente, vai ir uma reunião nesta manhã entre a Prefeitura de Valinhos e da EV para decidir se a cidade entra ou não com um programa de racionamento de água, porque como o senhor mesmo disse, tem toda essa correlação entre as lagoas, necessidade da captação de água, e não tem chovido, estamos numa estiagem prolongada, e isso vem afetando mais uma vez a cidade de Valinhos. O que foi decidido, se é que já foi decidido, Campinas? Valinhos terá racionamento? Não, essa decisão ainda ficou aí para o início da tarde. Nós temos todos os requisitos técnicos para declarar essa situação. Quando se fala em racionamento, não significa necessariamente que vai haver um racionamento, tá? Nós temos condições técnicas de reservatórios que não se consegue repor o volume de água de maneira a abastecer a população daquela região. O que está sendo feito e o que deve ser implementado com maior rotina são os rodízios, né, de uma região para outra, manobras operacionais que não necessariamente vão refletir na falta de água em determinadas regiões. A questão do rodízio em si e racionamento, ele é muito crítico para ser implementado, porque uma tubulação que permanece vazia por um determinado tempo, se corta água para determinada região, quando voltar o fornecimento, essa água ela vem com uma pressão muito alta e ela vai também tirando muitas sujeiras, às vezes incrustadas na tubulação, e provocando rompimento em alguns trechos, né, pela pressão que vem. Então, essas manobras, elas não são desejáveis pelos da EV, e só serão realmente implementadas em último caso não tenhamos aí a possibilidade de, com outro tipo de manobra, evitar que isso aconteça. O senhor disse que já há aí, né, os critérios técnicos que são necessários para haver um rodízio ou um racionamento. Não há previsão de chuva, pelo que a gente percebe até agora. O calor deve continuar, inclusive deve aumentar durante essa semana. O que a prefeitura, então, qual é o plano B, vamos dizer assim, da prefeitura, se não o rodízio e o racionamento, para tentar amenizar essa situação crítica dos reservatórios? Olha, isso está muito associado ao consumo, né? A resposta que a população nos dá diante das ações que a gente vem colocando, né, de conscientização no consumo de maneira a não desperdiçar água. Então, neste final de semana, nós tivemos aí uma manutenção dos níveis de consumo. Claro, nós tivemos um final de semana muito quente, e essa manutenção do consumo em alta é que nos leva a tomar
provavelmente uma medida aí um pouco mais drástica. Com relação às medidas aí mitigadoras, além das manobras, a gente trabalha muito com caminhões-pipa, que levam a água para as regiões mais altas, né, e depositam nas caixas d'água, nos reservatórios dessas regiões mais altas. Por vezes, dependendo do número de bairros que vai se atingindo com essa carência de água, torna-se inviável encaminhar caminhões-pipa para todos eles. Então, é aí que entra, né, a necessidade, poderá entrar a necessidade de se fazer rodízios, ou mesmo racionamento. Mas, enquanto a gente suportar o atendimento com caminhões-pipas, isso será feito tentando evitar um agravamento maior da situação para a população. E, presidente Ivair, o que mudou lá de 2014, durante aquela crise hídrica, para esse ano de 2021, estruturalmente no DAEV e também para a captação de água na cidade de Valinhos? Porque lá em 2014, Valinhos foi uma das que mais sofreu aqui na região de Campinas, com a questão de racionamento ou rodízio, mas sofreu bastante. Vários bairros ficavam sem águas por dias, tinha que se fazer rodízio, os locais mais altos não recebiam mesmo quando voltava, e o senhor mesmo citou, na hora que abre a pressão vem ainda estoura, e aí você continua tendo a dificuldade para receber a água. O que mudou de lá para cá? Olha, a solução definitiva para a questão, ela passa pela construção de uma segunda adutora capaz de tirar uma maior quantidade de água do rio Atibaia. O DAEV possui outorga do DAE, do Estado de São Paulo, né, para essa retirada. No entanto, precisa construir uma segunda adutora para retirar mais 90 litros por segundo de água do rio Atibaia, o que colocaria a gente numa situação muito confortável, porque poderíamos utilizar essa água a partir do rio e poupar os reservatórios internos. Contudo, nós temos também uma tarifação pela água muito baixa, ela é a terceira menor da região do PCJ. Então, com isso, nós temos uma capacidade de investimento muito baixa. E nesses anos, certamente não houve, como isso envolvia administrações passadas, certamente não houve condições para se ter recurso para investimento. Ressalto também que a primeira adutora que foi construída nos anos 90, ela teve um custo elevado e até hoje se paga ainda os custos dessa adutora, o que, de certa forma, inviabiliza a construção da segunda. São valores aí na casa de dezenas de milhões de reais, e que são recursos que, com um valor tão baixo de tarifação na cidade, o DAEV não consegue alavancar para poder fazer essa construção. Há previsão dentro do plano de governo atual de que essa solução venha a ser resolvida. Logicamente, nós temos a intenção de solucionar dentro do menor tempo possível, mas tudo depende de recursos para isso. Ivair, a gente tem aqui as informações, né, do último dia 20, que havia aí a tendência, né, de possível desabastecimento em pelo menos 15 bairros de Valinhos. Isso segundo o mapeamento feito pelo DAEV. Hoje, até para a gente orientar os nossos ouvintes, nas pessoas que moram, trabalham aí em Valinhos, como é que é a situação hoje, esse mapeamento dos bairros? Há ainda alerta de desabastecimento em algumas regiões e bairros da cidade? Sim, com toda certeza. Nós temos vários bairros, as regiões mais altas da cidade normalmente sofrem com o problema de chegar a água até as torneiras. O porquê disso? A partir do momento em que o consumo permanece alto na parte baixa da cidade, a tubulação que sai dessa parte baixa não vai levar água à parte alta, né? Então, são todos os bairros que ficam nas partes altas sofrem com o problema do abastecimento. Hoje, a situação mais crítica está no Jardim Palmares 1 e 2, porque o reservatório de água que atende aquela região, ele está em níveis críticos, ele está praticamente zerado. Então, é uma região que está merecendo maior atenção e o maior empenho das equipes técnicas
no sentido de fazer manobras que levem água para aquela região. A gente fala da barreira João Antunes dos Santos, é essa? Não, aqui é um complexo, né? Porque nós temos aqui a estação de tratamento 1, a ETA 1, ela pega toda a parte dos reservatórios internos, toda a parte das lagoas. Então, a ETA 1, toda a região servida por ela, é que sofre os impactos da estiagem. O restante da cidade, que é o servido pela ETA 2, a ETA 2 ela atende 50,6% do abastecimento da cidade. Então, essa região ela não fica comprometida por conta que a água vem do rio Atibaia. As outras regiões que vêm dos reservatórios internos é que sofrem essa consequência. Então, a João Antunes, o represamento da Lagoa João Antunes, ela está dentro da ETA 1, assim como todas as demais lagoas. É por isso que o impacto maior está nessa região servida pelo atendimento das lagoas. Então, eu acho que com toda essa situação tão crítica, acho que vale o senhor deixar o alerta aí para a população, para os moradores de Valinhos, para fazer o uso consciente, né, da água nesse momento tão difícil. Com toda certeza. Esse não é o momento aí para encher piscina, para lavar carro, para lavar calçada. É o momento para a gente fazer reaproveitamento da água, aquela água que sai ali da máquina de lavar. Se é possível lavar um chão, uma calçada com essa água, né? Ou talvez até regar uma grama, né? Usar no jardim, de maneira que a gente não desperdice a água tratada. A gente tem uma tarifa aqui muito barata, né? Uma tarifa da ordem de R$29, onde metade disso é água tratada e metade para coleta e tratamento de esgoto. Esse final de semana eu estive aqui no CLT, que é uma região de lazer aqui próximo a Lagoas também, de abastecimento da cidade, e passei na barraquinha de água que atende o público ali na região, comprei uma garrafinha d'água, né, de 500 ml por R$3. Então, se nós fizermos um comparativo, 5 garrafinhas dessa equivale a 10 mil litros de água fornecido pelo DAEV durante a água já tratada fornecida pelo DAEV. Então, é um valor muito baixo por um bem de extrema necessidade. Então, a população tem que entender que, pelo fato de ser barato, a gente não pode desperdiçar, que ele está faltando para a sobrevivência das pessoas que estão na região mais elevada. Então, o apelo realmente é para que tenha consciência no uso, né, e não é o momento aí para fazer serviços que não são de primeira necessidade. Concordo plenamente, presidente Ivair Nunes Pereira, mas também para deixar um pouco do que o DAEV está fazendo ao longo desse período, né? Porque quando a gente fala da conscientização da população, a gente também tem que citar o índice de perda, né? Durante a rede, quando se trata e leva essa água para a população. Quanto está de perda hoje no sistema todo do DAEV? Olha, nós trabalhamos aqui com um número de 33% de perda. Agora, é preciso entender isso de uma maneira mais inteligente, né? Porque quando a gente fala perda, não é simplesmente aquilo que extravasa em vazamentos ou em quebras, não é isso. Os equipamentos, os hidrômetros, eles têm uma vida útil de plena operação de 2 anos e podendo ficar até os 5 anos em operação. Então, eles vão perdendo a capacidade de leitura a partir dos 2 anos de instalação. Então, nós temos aqui, nesse ano, nós estamos completando a instalação de 4.500 hidrômetros e a gente tem tido recuperações aí de 17%, 20% desse total de 33% em algumas regiões. Então, as pessoas imaginam que o hidrômetro vai ficando velho, ele marca para mais. E não, é exatamente o contrário. Ele acaba marcando a menos. Então, esse índice de perda está relacionado não só a vazamentos, mas principalmente pela leitura a menor feita pelos hidrômetros. Então, a água chega efetivamente ao consumidor, mas ela não passa pela leitura efetiva dos hidrômetros. Então, nós temos essa previsão aí de fechar esse ano com 4.500 hidrômetros novos
e estamos trabalhando com uma previsão de 12.500 para o ano que vem. Se isso de fato acontecer, nós vamos ter uma baixa acentuada nesse volume de perdas que nós temos aqui para a entidade. Presidente do DAEV, Vair Nunes Pereira, muito obrigado pela entrevista, a gentileza aqui de atender a CBN Campinas. Estou sempre à disposição, é um canal que nos dá a oportunidade aí de levar à população as informações acerca da situação do DAEB, né? E também faz com que ela venha se conscientizar do uso racional da água, e se todos assim o fizerem, não vai faltar para ninguém. Ok, muito obrigado. Conversando aqui com o presidente Nunes Pereira, situação crítica na cidade de Valinhos pelo abastecimento. O racionamento ainda não teve aí a sua decisão, hoje no período da tarde, então, uma decisão por parte da prefeita Capitã Lucimara, assim como da EVE, o presidente Ivair, para saber o que vai realmente acontecer. Tem a expectativa de chuva para o final de semana, mas aquela coisa localizada, nada para resolver uma situação como essa. Acredito que alguns problemas teremos sim na cidade de Valinhos, que é uma situação crítica, relembrando aqueles anos de 2014, situação que não foi solucionada de vez, como disse o presidente, é uma obra cara, extensa a ser feita para daí dar tranquilidade para os valinhenses.